Saúdes, um programa que, como você sabe ou não sabe, está chegando agora pela primeira vez, resgata as medicinas tradicionais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde e a qualidade de vida. Hoje, 10 de março, é o dia do conservador, dia do sogro e dia do telefone. E nesse mesmo dia 10 de março de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, teve início da Batalha de Neuve-Chapelle, uma ofensiva britânica na região de Artois. Em 1939, nesse mesmo dia, Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, desrespeitando assim o Acordo de Munique. Já em 1952, nesse mesmo dia 10 de março, Fulgêncio Batista lidera um golpe de Estado bem-sucedido em Cuba. Em 1959, o Tibete inicia uma fracassada revolta contra os 10 anos de ocupação chinesa em Lhasa. Milhares são massacrados pelo exército de ocupação chinês. Bom, nós temos defendido aqui que desde 1959 para cá, com a tomada do poder por Mao Tse-tung, a China não é mais a mesma, sobretudo do ponto de vista das tradições, inclusive da acupuntura. Fizemos recentemente um programa falando que a acupuntura francesa é mais chinesa do que a acupuntura atual praticada na China. Quem tiver interesse em ver esse programa, sobre o que eu falo da acupuntura francesa atual e também da acupuntura chinesa atual, pode consultar meu blog www.salutis, que é o nome do programa, SALUTIS, -JC, que é de João Carlos, jcbaldan.blogspot.com. Lá você pode encontrar, dando uma busca sobre a acupuntura chinesa e a acupuntura francesa, você vai ver esse programa. E o Tibete vive sob a violência do governo chinês até hoje, infelizmente. Em 1964, nesse mesmo dia, 10 de março, nasce uma das maiores instituições de ensino superior de Minas Gerais, o Centro Universitário de Belo Horizonte. Eu estou aqui no chat com o nome do Arthur Rendler, porque eu ainda não consegui colocar a minha senha e o meu chat. O Adriano Santos entrou na sala agora há pouco. Seja muito bem-vindo. As pessoas podem participar no chat e no Facebook eu coloquei o seguinte: nos estúdios da UTV, meu entrevistado teve um problema mais ou menos sério, não vai conseguir chegar. E eu estou pedindo para as pessoas tocarem a pauta junto comigo. Eu até pergunto, que tal, né? Vocês podem me ajudar com isso? Porque a pauta de hoje era a astrologia, que tem a ver com a saúde, e a mitologia, como é que isso pode, os mitos, trazer verdades interiores. O entrevistado Eduardo Bechara, que não pôde vir, é o astrólogo e mitólogo, que criou um projeto novo, Gita de Realização Total, que eu vou participar inclusive como palestrante no dia 29 de março. Mas de qualquer maneira o Bechara vai virar na próxima semana, e a gente vai fazer essa pauta que era hoje, nós vamos passar para a semana que vem, e eu tenho que segurar aqui o meu barquinho por 1 hora até às 17 horas, apresentando os salutos, mas não tem problema não, a gente segura a onda. Na pauta de hoje nós íamos falar sobre astrologia, psicologia e mitologia, e eu ia falar o que eu falarei nesse workshop, que é sobre a medicina tradicional chinesa, alquimia antiga e moderna, para a realização do ser humano. Mas antes disso, nós vamos à notícia do dia. Vamos à notícia do dia agora, às 16 horas e 8 minutos. Há uma interessante receita publicada pela medicina tibetana, prevista pela medicina tibetana. Eu já cheguei a fazer, estou com vontade de fazer novamente, porque ela é muito interessante. Trata-se de moer 300 gramas de alho, obviamente descascado, você descasca 300 gramas de alho,
bate em meio litro de álcool de cereais, que é muito mais difícil hoje de encontrar nas farmácias ainda que homeopáticas. Pode ser com pinga, pode ser com vodka, bate esse 350 gramas com meio litro e aí você guarda essa massa no vasilhame escuro, num lugar escuro, pode ser dentro do guarda-roupa, dentro do armário, né, por 20 dias. E aí depois você coa, fazendo uma drenagem num pano de voal para fazer um extrato de alho. Tem 1.500 importâncias, né, 1.500 indicações. Afina o sangue, trata o colesterol, desintoxica o organismo. E agora parece que a medicina ou a pesquisa científica está chegando a esse fato preconizado pela medicina tibetana. Vejam só. Cientistas encontraram no alho uma substância capaz de exterminar algumas das mais perigosas cepas, né, de bactérias que desenvolvem resistência aos antibióticos. Abre aspas. Há um potente composto químico no alho que neutraliza as bactérias resistentes, paralisando seu sistema de comunicação, fecha aspas, conta o Dr. Tim Ho Jacobsen, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Abre aspas novamente. A ajoena, a substância presente no alho, evita que as bactérias segreguem a toxina ranolipídio, que destrói os glóbulos brancos do sangue no corpo, explica o cientista. Isso significa que quando as bactérias se agregam, formando o que é conhecido como biofilme, elas se tornam resistentes aos antibióticos. Pesquisadores de todo o mundo têm dedicado especial atenção à bactéria Pseudomonas aeruginosa, que provoca infecções em pacientes com úlceras, por exemplo, ou nos pulmões de pacientes que sofrem de fibrose cística. A nova substância extraída do alho entra nesse biofilme criado pelas bactérias que são resistentes aos antibióticos, que é uma enorme e densa colônia de bactérias, e destrói o seu sistema de comunicação, permitindo assim a ação dos antibióticos convencionais. Abre aspas novamente. A ajoena reforça e melhora o tratamento com os antibióticos convencionais e nós demonstramos claramente isso em biofilmes cultivados em laboratório e em ensaios envolvendo cobaias. Quando injetamos antibióticos no biofilme, eles têm muito pouco efeito e a ajoena sozinha faz pouca diferença. É apenas quando os dois são combinados que algo significativo acontece, explica Jacobsen. O tratamento, então, combinado entre antibiótico com ajoena, matou mais de 90% das bactérias resistentes nos biofilmes. Abre aspas, a natureza é um excelente ponto de partida para o desenvolvimento de medicamentos. 2/3 de todos os novos fármacos são à base de substâncias naturais, concluiu Jacobsen. Bom, pessoal, isso a gente tem falado aqui com muita insistência até, de que todos os produtos da natureza, assim como todos os remédios, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e etc., significa que eles todos são imitações de produtos que já existem na natureza. Óbvio está que no planeta Terra, na atmosfera, no nosso mundo que nós vivemos, nada pode ser criado sinteticamente do que já não tem as suas estruturas moleculares e atômicas de produtos que existam na natureza. Então, todos os produtos, inclusive, por isso que a gente dá razão, dá motivo de estudo, de preocupação, de atenção aos herveiros, né? As receitas antigas, as medicinas ancestrais que tanto falamos aqui, a medicina indígena, por exemplo, em que se tira produtos da natureza para que se façam chás, extratos com muito bom resultado. Obviamente que dá muito bom resultado. Há uma sabedoria ancestral na utilização desse tipo de produto que praticamente
vem a tradição de boca a ouvido secularmente. Nós já tratamos aqui de programas sobre a medicina da floresta, entrevistamos pessoas que se dedicam ao estudo da medicina da floresta, a medicina dos índios, né? E a gente sabe o quanto que elas são importantes, né? E o quanto que elas chegam a tratar de patologias bastante sérias, né? A gente tem falado e tem defendido essa tese com muita propriedade. A Luciana Lupo, a Cládice Felizardo e a Luciana Leal Machado Martoni já curtiram aqui, que eu estou aqui no estúdio da AltV, que meu entrevistado teve um problema, infelizmente a nossa pauta ficou para a próxima semana, e eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem escrever aqui no chat ou pelo Facebook, minha página é João Carlos Baldan, vocês podem enviar perguntas, questões, e que a gente vai tentar responder e tentar falar um pouco desse projeto que chama-se Guita de Realização Total. A minha ideia era fazer uma pauta, um programa sobre, participa e interage aqui na TV da internet, altv.com.br chat, /altv Brasil, e mesmo pelo Twitter, altv. A pauta bem interessante que a gente vai falar é sobre a influência astrológica e a saúde. Nós estamos falando de astrologia séria, não da astrologia de jornal, astrologia diária feita de qualquer maneira, e das pessoas simplesmente querer saber se vão namorar, se vão casar, se vão ter filhos e etc. A influência astrológica é absolutamente importante, e nós levamos em conta na medicina tradicional chinesa os horários do dia, os horários de nascimento, o ponto aberto, né, que existe preconizado pela sabedoria da medicina tradicional chinesa, medicina ancestral chinesa. Sabemos hoje, a física quântica comprova, que não nos deixa mentir, pelo contrário, ela simplesmente, como eu disse na abertura do Seminário Internacional de Saúde Quântica o ano passado, a saúde quântica, a medicina quântica, a ciência quântica, a física quântica, não está inventando nada, está comprovando algo que já existe. Sempre digo aqui no programa, e é uma verdade incontestável, que o fenômeno, ou seja, a natureza, o mundo, o universo, todas as coisas que acontecem precedem o observador. O observador olha e fala, o sol se levanta às 6 da manhã. Então, do outro dia ele acorda e fala, o sol se levanta às 6 da manhã. O sol se levanta às 6 da manhã. Depois de zilhões de vezes, ele fala, bom, eu vou escrever uma lei física aqui que o sol se levanta às 6 da manhã. Mas não é a lei física que ele escreveu que permite que o sol se levanta. O sol se levanta antes dele observar. E na natureza, e isso também é, obviamente, tratado intrinsecamente à expressão do ser humano, tudo acontece antes, né? É prévio à descoberta da ciência, ao estudo da ciência. O organismo humano funciona e a ciência está explorando e descobrindo como ele funciona. Mas ele funciona independente da ciência e das suas regras, né? O que se é estudado e observado é o que acontece previamente. Assim é com a ciência quântica, com a física quântica, e assim é com a natureza. Mas estou citando a física quântica e a medicina quântica e a saúde quântica pelo seguinte: está comprovado que todos os órgãos hoje emitem determinados sinais, vibrações, energia, tudo, né? Essa energia da luz que bate em mim, rebate para vocês, vocês estão vendo, é um aspecto de luz. O meu corpo emite luz, todos os corpos emitem luz, tem uma vibração. Todo átomo está vibrando constantemente no universo. Mesmo os inanimados estão vibrando e emitindo um determinado tipo de vibração. Isso é a cor. O que é preto, o que é branco, o que é laranja, né? Cada cor é o quê? É o reflexo da vibração que ela retorna para a retina dos meus olhos e dos seus olhos aí também. Então tudo vibra, desde a cor, que tem um espectro cromático, até todo o órgão. Aliás, a biomedicina alemã trabalha muito com isso. A biomedicina alemã trabalha com os frequenciais,
que é os Meriquantics, que o Dr. Francisco Viana tem falado aqui no nosso programa, a gente tem tratado, e eu fiz um curso com ele, inclusive, cada órgão nosso tem uma vibração em hertz, e há os medicamentos frequenciais, chamados frequenciais, que é a medicina do futuro, que é dar uma informação para o seu organismo da frequência, ou seja, da vibração correta dos órgãos, para estimular que aquele órgão vibre naquela frequência correta, naquela frequência saudável. Mas, repito, a frequência saudável está sendo estudada, mas ela pré-existe a observação. Óbvio. Fígado saudável tem lá 10 elevado a menos 8, a 8, eu não me recordo, mas enfim, tem uma vibração em hertz no fígado saudável. O fígado doente vai ter uma vibração errada, ou com disfunção, ou hipertônica ou hipotônica. Você entra com uma frequência correta, pode estimular com os meridianos, que também é isso, né? Ao estimular um meridiano, eu estou retomando o padrão natural e saudável do órgão, e aí você obtém a saúde. Falava então sobre a questão da vibração de tudo que existe, e isso a física quântica explica, a física, até a física normal, né? Até a física relativista, explica que tudo vibra no universo, e se tudo vibra aqui no universo, e aqui no planeta Terra vibra, imaginem quanto que é a vibração do planeta, da Lua, do Sol que é luz, sem luz não há vida, né? Se o Sol apagar, todos nós apagamos, né? Apagamos todos nós, morremos todos. E todos os planetas vibram, e essas vibrações elas chegam no planeta Terra, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus, Plutão, Saturno, Urano, Netuno. Todos esses planetas vibram diretamente para o planeta Terra e nos influencia diretamente. Haja vista as fases da Lua, né? As fases da Lua, as menstruações, os partos, as mulheres sentem muito mais essa vibração lunar do que os homens. Mas sabe-se que há determinadas luas, sobretudo a lua cheia, em que há maiores níveis de fluxos menstruais, os maiores números de parto, né? Na natureza também as plantas vivem de uma maneira diferente, de acordo com as fases da lua. Sabe-se que as marés também, elas se tornam cheias, vazantes, né? O mar se torna mais bravio ou mais maré calma, de acordo com a Lua. Quer dizer, se a Lua tem esse poder sobre o mar, imagina que a Lua e os outros planetas têm poder sobre o homem, que é, na escala evolutiva, o exemplar mais evoluído, porque sintetiza em si todos os reinos da natureza. O homem sintetiza em si o reino mineral na estrutura óssea, sintetiza em si o reino vegetal no sistema neurovegetativo, sintetiza em si o reino animal com as suas emoções. Aliás, tem muita gente ainda que está estabilizada aí no reino animal, né, sobretudo os criminosos e etc. E tem uma coisa a mais, que é a mente, que é a inteligência que o faz diferente de todos os outros seres, de todos os outros reinos. Ah, vai falar, você é criacionista, ou você é relativista, ou você é cientificista, o homem veio do macaco, aquela história toda. Essa é uma discussão que valeria, talvez, alguns programas saludes para a gente discutir, mas de qualquer maneira, a minha posição diante disso é que o homem não veio do macaco. Isso é muito simples, eu tenho uma explicação do próprio Einstein, que na matemática divina explicava que algo 10 elevado a 10 não pode gerar em si 10 elevado a 100. Óbvio, um mosquito não pode parir um elefante ou um hipopótamo. Quer dizer, não pode algo menor gerar ou crescer de dentro dele mesmo algo maior ou melhor, na seleção das espécies preconizada pelo cientista, que agora me foge o nome aqui. Ele jamais falou que
que o homem veio do macaco, falava-se que sim, a seleção das espécies, ele tinha razão. Na natureza as espécies sobrevivem lutando pelo espaço, pela comida e etc. Então, de qualquer maneira, houve uma seleção das espécies, mas isso não significa que as espécies foram melhorando a tal ponto de macaco virar homem. Isso nenhum, se fosse verdade, os macacos estariam virando homem até hoje, desde os milênios, né? E a gente sabe que não é isso o que ocorre. Voltando à vibração, a gente sabe então que todos os planetas vibram, e eles têm uma força, obviamente. Cada uma delas tem, cada um desses planetas tem uma força X, Y ou Z, que está chegando na Terra de uma determinada maneira, e mais, cada planeta se relaciona por angulações, e isso é aritmética, isso é geometria. Paracelsus, eu estou preparando uma palestra pública sobre Paracelsus, que eu irei anunciar aqui oportunamente, mas provavelmente acho que é dia 29 de abril. Estou preparando uma palestra sobre Paracelsus, e ele falava o seguinte: ninguém poderia ser médico ou curador se não conhecesse aritmética e geometria, né? Então a gente começa, e astrologia também ele falava, tem que conhecer astrologia, aritmética e geometria. Obviamente que esses ângulos realizados entre favoráveis e desfavoráveis, como oposição, trígono, né, ou sextil, enfim, tem vários ângulos entre os planetas que acabam influenciando não só as marés, e assim também a natureza, e o homem, fazendo parte da natureza, obviamente é influenciado. Dá para saber, sim, que determinadas influências de um mapa astral. O que é o mapa astral? Quando a pessoa nasce, ela vem para a atmosfera, sai do útero materno, o primeiro suspiro na atmosfera, existe uma constelação naquele momento, uma constelação de astros, como tem agora nesse momento. O bebê que está nascendo neste momento tem em si, dentro de si mesmo, o retrato astrológico deste momento que o irá influenciá-lo durante a vida inteira. Não acreditamos na astrologia que determinante. Acreditamos na astrologia que influencia. E ela é importante saber, porque no consultório, sobretudo quando eu estou fazendo a primeira anamnese, a primeira consulta, a primeira ficha do paciente, eu costumo perguntar não só o signo solar, mas também o signo ascendente e a lua, que a lua denota como onde estava a lua no momento em que o paciente nasceu, que a lua denota como os sentimentos, e essa pessoa expressa as suas emoções e os seus sentimentos. Isso é muito importante para a gente saber como lidar com determinados órgãos, emoções, pensamentos do paciente. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer dentro do projeto Gita, né, de realização total? Que a acupuntura, a medicina chinesa e também os florais alquímicos, os remédios frequenciais, esse trabalho que a gente faz com a saúde, obviamente está ligado com a realização interior da pessoa. Para se realizar, obviamente, precisa se conhecer. E para se conhecer, não necessariamente é um caminho de muitas rosas, flores, perfumes e sempre luz. Não, não é não. Pelo contrário, se conhecer e se transformar é uma atividade difícil. Temos que iluminar nossas sombras. O que é nossa sombra? Tudo que existe em mim e eu não quero enxergar e eu coloco embaixo do tapete. Isso cria uma neurose, né? Segundo Freud, cria-se neurose. Todos nós somos neuróticos, alguns mais, outros menos, com neuroses mais intensas, outros menos intensas, mas o fato é que todos nós somos neuróticos. Há as neuroses que são clássicas, há algumas que são muito pessoais e individuais, mas são áreas que precisam ser iluminadas. Como que isso faz? Com uma lâmpada de estúdio? Com uma lanterninha ou com uma vela? Não, é com a nossa consciência. E a acupuntura e a medicina tradicional chinesa reza isso. A acupuntura de primeiro mundo, que a gente costuma dizer no nosso consultório, é a acupuntura que transforma o paciente.
Porque o jeito que a pessoa estava vivendo, daquela maneira, daquela forma, do jeito que ela se alimentava, do jeito que ela sentia, do jeito que ela se expressava, do jeito que ela vivia no seu trabalho, nas suas relações familiares, afetivas, etc., gerou uma patologia que ela quer tirar simplesmente como se tirasse um parafuso. Né? A medicina ocidental, infelizmente, clássica, ela se colocou numa retirada de sintomas, na retirada da sintomatologia, como se isso fosse a eureka da saúde. E bem sabemos nós, médicos tradicionais, terapeutas tradicionais, que estudamos a medicina ancestral e as novas medicinas que agora estão olhando para isso, felizmente, nós precisamos transformar o status quo, o modus vivendi, o modo de viver de cada pessoa que gerou aquela patologia para que haja uma cura definitiva. Senão estaremos apenas tapando o sol com peneira. Se você não olhar de fato para aquela pessoa que está nos procurando, para ver que ela realize em si o seu mito pessoal, que tem a ver com o retrato astrológico da hora de nascimento, óbvio que tem com o seu retrato astrológico, e que ela realize esse mito pessoal, a pessoa vai ficar doente. E aí, que ainda bem que fica doente, porque a doença entra como um corretivo. A doença entra, a sintomatologia, a patologia, ela entra como um corretivo de sinal, um corretivo de caminho. Olha, é como se algo maior chegasse e falasse assim: esse caminho que você está seguindo está incorreto, está errado. Você tem determinadas coisas muito mais importantes para fazer por aqui, que você está indo por aqui. E aí vem a doença, vem a patologia, vem a sintomatologia, e aí se tira aquele sintoma, e aí você continua no caminho errado, enquanto a indicação do caminho certo é esquecido. Mas é esquecido por um tempo. Porque quando você retira apenas a sintomatologia, apenas um sintoma, e corrige com um esparadrapo algo muito mais sério, essa patologia, essa doença vai surgir mais na frente de uma maneira mais aguda. É daí que surgem as chamadas, que nós costumamos chamar de patologias crônicas. Por quê? Porque você não corrige a tua vida, você apenas trata a sintomatologia e aquela patologia se torna crônica, ou seja, ela fica sem cura, se repetindo, ou mais amenizada diante das drogas, ou ela se repete, ou ela se transforma em outra coisa e ela se manifesta em outro ângulo, em outro órgão, e também as patologias acabam se transformando em coisas ruins. A Ivanete Mariano e a Luciana Lupo também estão curtindo aqui o nosso programa na UTV, nosso post aqui no Facebook. A Jerusa Baldan, que deve ser parente, nossa distante, afinal, e a Adelaide Rocha também. A Nair Rian também está curtindo aqui o nosso link. A Gladys também, eu espero que ela esteja, porque a Gladys sempre faz perguntas, sempre participa do nosso programa, com perguntas bastante inteligentes, algumas bem sérias e aprofundadas, e às vezes a gente fica meio perdido. Roberto Liberato Bezerra também está curtindo aqui a nossa chamada do nosso programa de hoje. Então, isso é o ponto de partida, essas ideias genéricas e gerais, será o ponto de partida da palestra que faremos junto com o Marcelo Moreta, que falará sobre a saúde financeira, e o Eduardo Bechara vai falar sobre a mitologia, sobre a astrologia e a saúde, baseado na filosofia do Gita, né? Por isso que ele chama Gita de realização total. Para isso, o Bechara estava utilizando, o Marcelo Moreta falou que está aqui ainda fazendo psicotécnico, ele foi fazer um exame, eu chamei ele para ver se podia. Estou falando de você agora. Boa sorte no exame psicotécnico. Marcelo Moreta, que vai falar sobre
saúde financeira? Porque, obviamente, todos nós precisamos ter saúde financeira, precisamos ter recursos para se preocupar também com a espiritualidade. Óbvio está que nós estamos aqui para realizar um princípio espiritual. E nem sempre isso é muito fácil. Aliás, pelo contrário, né? Todo princípio espiritual para ser realizado não é nada muito fácil. No chat só está o Adriano Santos, pelo menos até agora, e eu espero que nesse meu chat aqui esteja no ar. O Marcelo está falando aqui pelo Face também. A Cládice está assistindo, mas não mandou pergunta. Acorda, Cládice, saia da cozinha e venha fazer uma pergunta. Eu estou aqui à disposição. Bom, o Gita de realização leva em conta, não sei se todos conhecem, imagino que sim, né? Nosso público é bastante seleto, mas de qualquer maneira, o Gita de realização total leva em conta a mitologia hindu dos Vedas, né? É um dos livros dos Vedas em que fala de Krishna e o guerreiro Arjuna. Assim como na Bíblia, a linguagem dos Vedas é uma linguagem absolutamente simbólica, é uma linguagem velada, né? Como Cristo falava, né? Eu falo com parábolas. E as parábolas elas precisam ser traduzidas adequadamente para que a gente possa entender o real significado. Assim é também no estudo, na interpretação dos Vedas. Assim é também na interpretação do mito de Arjuna. Arjuna é o guerreiro, que é o imperador, o arcano do imperador, no tarô, por exemplo, que ele lida com os aspectos da matéria, com as coisas físicas, e Krishna, que é a consciência espiritual, que é o Cristo interno de cada um de nós, que é a nossa consciência espiritual. Então essa relação do Krishna com o Arjuna, né, da relação da inspiração espiritual, para que o guerreiro realize na prática, na matéria, os aspectos espirituais. Então no tarô seria Krishna o Papa e o Arjuna, que é o guerreiro, seria o imperador. O poder temporal, que é o poder aqui na matéria, e o poder espiritual, os dois. Que quando se juntaram nos aspectos históricos, sobretudo na Idade Média, deu muito problema, né? Quando a igreja se juntou quando os papas se juntaram aos reis, sobretudo na França, né? O Papa Clemente V, Papa Clemente VIII, e os reis Frederico e etc., eles fizeram só bobagens, né? Queimaram muitas pessoas, colocaram na fogueira os magos, os verdadeiros magos. Os alquimistas se encontravam escondidos para poder estudar, na verdade. Eles falavam que estavam buscando a transformação de chumbo em ouro, mas na verdade eles estavam fazendo, era uma escola de iniciação, era uma escola de iniciados, eram magos, né? Assim como Paracelso era um grande mago. Paracelso tinha todo um trabalho de conhecer as medicinas ancestrais, estudou muito profundamente a medicina, juntou os princípios da alquimia na arte da cura e conseguiu fazer grandes coisas maravilhosas, grandes curas. E era terrível, né? Ele era absolutamente terrível. E também segundo consta, ele morreu muito cedo e o que tudo indica é que ele foi assassinado, né? Numa dissecação de seu cadáver foi constatado que ele recebeu uma pancada muito séria, muito forte na cabeça, no seu crânio, no seu osso da cabeça tinham ligações ou que pudesse levar a fatos de interpretação de que ele havia sido literalmente assassinado. Então a gente pega essas medicinas ancestrais, né, que muitos médicos seguiram no passado, e hoje a homeopatia está tentando retomar esse aspecto do similar curando o próprio similar,
que é um aspecto paraceuciano, né? Não é de Hahnemann. Hahnemann simplesmente foi lá, tirou o pó e começou a resgatar tudo isso, obviamente com um mérito maravilhoso. Hahnemann tem um mérito maravilhoso, mas Paracelsus já falava isso em 1500. O Brasil estava sendo descoberto e Paracelsus estava se formando em medicina, né? E percorrendo o mundo inteiro, a pé sobretudo. Foi para a Ásia, foi para a África, foi para o Egito, foi para a Arábia, né? Ficou muito tempo no Egito, foi para o Oriente Distante, Oriente Médio, enfim, ele estudou várias medicinas, chegou nos seus vários princípios de cura e de tratamento, baseado na amplitude do conhecimento. Inclusive se desfazia das questões da medicina da época, né? Queimava livros em praça pública dos teóricos que acabaram gerando aí depois a alopatia. Absolutamente não sou contra a alopatia, não sou absolutamente contra nada da alopatia, acho que tem momentos que a alopatia é absolutamente importante, só que não se pode desprezar de nenhum momento essas medicinas ancestrais, todas elas que trazem dados importantes para a personalidade e para a realização do eu superior de cada um dos indivíduos. Tanto é que Paracelso falava que para ser um verdadeiro médico, para ser um verdadeiro curador, é preciso conhecer astrologia, aritmética e geometria. São áreas que eu estou começando a estudar com mais afinco. A Cláudia já chegou já brigando aqui, não é para falar no ar, mas ela já falou, você perdeu 30 minutos e não chegou em seu projeto. Deixa eu só encerrar aqui, Cláudia, porque o projeto não é meu, na verdade, o projeto é do Bechara, do Eduardo Bechara, em que eu sou um contribuinte. O Eduardo Bechara teve um problema sério, não pôde vir, ele me ligou há pouco, estávamos para começar o programa, infelizmente ele teve um problema sério que não pôde estar aqui presente, e eu estou a pé aqui fazendo um programa. O workshop será entre um workshop. Seria muito importante se o Eduardo Bechara estivesse aqui. Vai ser no dia 20. Eu não tenho nem o dia aqui porque eu não perdi, viu? Eu falei as coisas absolutamente importantes sobre o que será o nosso workshop. O workshop então terá essas três coisas: a área da saúde, que ficará ao meu cargo, que eu vou falar sobre a área energética e fisiológica, segundo as medicinas tradicionais, a medicina tradicional chinesa e os princípios alquímicos, se der tempo, obviamente. O Eduardo Bechara vai falar sobre astrologia e mitologia para a realização pessoal, e o Marcelo Moreta vai falar da importância da saúde financeira, você ter observação e você ter controle sobre os teus recursos financeiros, né? Obviamente, cada um desses profissionais, cada um vai falar da sua área, e vamos todos interligar num projeto que é o chamado Projeto Gita de Realização Total. Esse é o workshop que será realizado. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Face, mandar um e-mail, que eu passo as datas, o horário com mais detalhes. Infelizmente, o Eduardo Bechara aqui ia passar tudo isso. Ele teve um problema na última hora. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas estará aqui na semana que vem. Falaremos sim sobre o projeto com mais detalhes. O Marcos Kaiser Pirillo também está acompanhando aqui. Marcos, o nosso entrevistado, como você pode ver, ou teve um problema, não está presente. E eu estou antecipando o que eu falarei nesse workshop, que tem é um tripé, né? A astrologia e a mitologia na realização pessoal. Eu vou falar da saúde, da fisiologia energética e orgânica para esta realização pessoal. E o Marcelo Moreta vai falar da importância da organização financeira e material para essa realização pessoal.
O que eu pretendo falar no workshop, Cládice? Eu quero falar dos órgãos, das energias, como é que a acupuntura equilibra esses órgãos dentro daquela visão da astrologia. Foi uma coisa muito interessante, a Cláudia teve a oportunidade de assistir, ou melhor dizendo, ouvir uma entrevista que eu dei lá na Rádio Mundial, que o Eduardo Bechara tem 2 programas na Rádio Mundial, na quarta-feira às 5h30 da tarde e no sábado às 2 da tarde. Eu estive lá no sábado de carnaval, no sábado, meio sábado, né? E de qualquer maneira eu estava dando uma entrevista falando sobre essa questão da como é que a acupuntura trata com esta visão da astrologia, e ligou uma ouvinte, eles colocam um ouvinte no ar e tal, e ligou uma ouvinte falando do mapa astral, e o Bechara rapidamente fez no computador ali o mapa, começou a falar algumas coisas, algumas informações importantes, sobretudo da posição de Saturno no mapa da ouvinte, e o Saturno realiza que é, entre aspas, o antissol, né? O Saturno é o planeta da Capricórnio, né? É o planeta de sedimentação, é o planeta da realização, mas é também do cobrador kármico, né? O Saturno vai lá e fala, olha, você é que precisa fazer isso. Então tem a ver com a figura paterna no mapa astral e etc. De uma maneira geral, muito rapidamente, ele abriu o mapa, eu pude ver, até pareceu combinado. A Cláudia falou, estava combinado. Não, não estava combinado, não. Ela ligou da hora, não sei nem quem é, eu lembro do nome, que era Marta, mas eu não sei quem é. E a gente fez o mapa ali na hora, e o Bechara deu uma interpretação, e aí eu pedi a palavra, não, ô Bechara, deixa eu falar um negócio. Eu falei, olha, pelo teu jeito aqui, você deve ter problemas com rim insuficiente, deve ter problemas. Por quê? Porque deve problemas digestivos, tal, por conta disso, disso, disso. A mulher falou, nossa, e tal. Uma simples batida de olho no mapa ali. Ela falou, nossa, é isso mesmo e tal. Eu falei, você deve ser muito preocupada e tal, por causa do baço pâncreas, blá, blá, blá. E parecia realmente que havia sido combinado, mas não era nada disso combinado. E neste workshop vai ser muito bacana, porque a gente vai falar dessa realização pessoal do ponto de vista astrológico, mitológico, da medicina chinesa, da alquimia e da realização financeira. Obviamente, provavelmente, não é todos os atendimentos, vai variar de acordo com o número de pessoas inscritas que estiverem no seminário, no workshop, mas provavelmente é possível que façamos alguns atendimentos ali no momento, ali naquela hora. A gente vai talvez dê tempo de fazer alguns atendimentos. Não dá para provar ou não dá para afirmar que todas as pessoas que se inscreverem serão atendidas, porque não haverá tempo hábil, óbvio. Os atendimentos serão espontâneos e momentâneos. Quem tiver interesse, talvez aí a gente dê descontos para as nossas consultas, cada um nos seus consultórios, para que a gente desenvolva esse projeto de realização um pouco mais prático para as pessoas. Terá a parte teórica, sim, a parte de informação, a parte de ferramentas serão fornecidas, mas cada profissional demanda 1 hora e pouco com as pessoas para fazer um atendimento. Um grande número de pessoas que esperamos, obviamente que nós faremos as palestras, e quem tiver interesse depois irá fazer os atendimentos com os profissionais. A gente pode até discutir um custo, um desconto e etc., mas momentaneamente no workshop não dará tempo hábil para se atender a todas as pessoas que tiverem interesse. Óbvio, o quanto que isso é legal. Você conhecer a si mesmo do ponto de vista astrológico, conhecer um pouco da sua mitologia interior, ter uma vivência nessa área, ter informações de como a medicina chinesa e o equilíbrio energético, orgânico e metabólico vão te auxiliar na realização desse teu mito pessoal. E ainda ter dados e informações como você pode e deve se organizar do ponto de vista prático e financeiro. É um workshop que a gente busca entender nesse tripé, na integração dessas áreas, na integração dessas visões, para que você, o participante do workshop, tenha realmente uma atividade e um engrandecimento pessoal. Que isto é cura, pessoal. Que é a cura que nós falamos aqui desde quando o Salutes começou a ser exibido aqui na UTV, há
quase 5 anos atrás, em junho faz 5 anos, em junho que estamos aqui no ar, ininterruptamente, só Natal, Páscoa, Ano Novo, feriados e tal, que a gente não tem exibido o programa, mas senão ininterruptamente, fazendo entrevistas, trazendo os profissionais médicos, psiquiatras, terapeutas, de todas as linhas, e para que a pessoa se realize como um todo. Quando falamos em saúde e qualidade de vida, falamos em realização pessoal, falamos em realização espiritual, e isso equivale a trabalho, realização. Quantos dias de workshop? Um dia de workshop, Gladys. Josiane Gonçalves também está curtindo, o Marcos Kaiser Pirito, que é um colega nosso, ele é terapeuta também, está aqui curtindo e falando quantos dias de workshop. Será o dia inteiro? Será uma manhã e uma tarde, eu não sei ainda particularmente se será 2 turmas, uma pela manhã e outra à tarde, mas eu reservei o dia todo para o workshop. Será um sábado, deixa eu ver se eu acho aqui na minha agenda do Gmail, que eu já deixei marcado aqui, acho que será dia 29 de março. Tem mais 3 semanas aqui para fazer as inscrições e tal. Eu convido, para quem tiver interesse, na próxima quarta-feira, às 5h30 da tarde, na Rádio Mundial, que é 95.7, eu acho que é isso. Estou parecendo aqueles entrevistados que vão dar entrevistas que não sabem nada do que está falando, né? É muito engraçado isso. Eu acho ruim dos entrevistados quando não tem as informações corretas, mas é que eu fui pego no contrapé aqui, e realmente eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas é 95.7 a Rádio Mundial, quarta-feira, 5h30, e no sábado, 2 horas da tarde. Nossa, tem um monte de e-mail aqui. A Cláudia se mandou. Será o dia inteiro? Sim, local. É 85.7 a Rádio Mundial, a Cláudia está confirmando aqui, obrigado, Cláudia, 85.7. Na quarta-feira, às 5h30 da tarde, tem esse programa do Eduardo Bechara, e no sábado, às 14 horas. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais detalhado desse workshop, como é que ele vai ser, formado, como é que ele vai ser distribuído entre os profissionais. Nós estamos fazendo ainda estamos fazendo a parte da programação, o que cada um vai falar, como vai ser. Já tem bastante inscrições, né? Tem muita gente interessada nesse workshop, porque realmente eu acredito que é um projeto bem legal, senão eu não entraria. É um projeto que a gente vai divulgar como nós trabalhamos, quais são nossos objetivos e quais são os pontos de intersecção entre essas áreas. A astrologia, a mitologia, a medicina, a saúde, a medicina energética, a medicina chinesa e a questão da saúde financeira, como é que você lida com o dinheiro, como é que você trabalha com isso, que fica a cargo do Marcelo Moreta, que é um consultor financeiro, que trabalha com isso, ele dá aula, ele dá cursos sobre isso. Aliás, eu quero assistir bastante a aula dele também. Todos nós vamos aprender, todos nós estaremos assistindo às palestras do outro, e mais, né? Nós nos atendemos, cada um de nós, um trabalha com o outro, um profissional atende o outro, até para a gente conhecer o trabalho, sabe como é. Eu vi o trabalho do Bechara do ponto de vista da astrologia, eu estudo um pouco da astrologia, me interessa. Existe uma observação da astrologia chinesa, né? Não levo muito em consideração o macaco, o cavalo, os signos, o javali, etc., né? A serpente, não levo muito em conta esse tipo da astrologia chinesa, mas sim da hora de nascimento. Eu tenho um programa de computador que faz com que a gente calcule o que a gente chama de ponto aberto, porque assim como nós nascemos num determinado horário e tem uma constelação astrológica naquele momento, e o ascendente é o signo que está no horizonte naquela hora, por isso que geralmente entre 6 e 8 da manhã o signo bate com o signo solar, né, é o mesmo signo solar,
Nós estamos em peixes, então entre 6 e 8 da manhã é peixes, né? E aí em seguida vai indo, né? De acordo com o andar do Sol. O signo que está no horizonte são os 12 signos nas 24 horas. Assim como temos um ascendente, a medicina chinesa aponta que cada um de nós temos um chamado ponto aberto, que é um ponto atualizado, muito útil para tratar uma série de patologias, que é como se fosse a nossa marca, nosso RG, do ponto de vista astrológico para a medicina chinesa. Ele é muito importante, ele é muito interessante, é muito utilizado, principalmente nas receitas que eu faço, para a gente fazer os tratamentos de acupuntura. Chegou o nosso final do nosso programa, 16 horas e 54 minutos. Eu espero ter sido entendido por esse projeto pelo projeto desse workshop, o Guita de Realização Total. Vocês terão essas 3 áreas, como eu disse: a astrológica / mitológica, a energética / funcional, que fica ao meu cargo, e a financeira do ponto de vista financeiro, com o Marcelo Moreta. Local de nascimento influencia no tratamento? Pergunta Cláudice Felizardo. Olha, o local de nascimento influencia na questão astrológica do mapa astral, para o cálculo do mapa astral. Para a medicina chinesa, para observar qual o ponto aberto daquela hora, não influi o local de nascimento. É só o dia e o horário, porque os pontos abertos cada 2 horas mudam, e independente do ascendente ou da posição astrológica. São 2 horas em que um ponto aberto está vibrando naquele momento. Agora nós temos um ponto aberto e um vaso aberto, mas o vaso é outra coisa, aí complica muito mais do que explica. Então fiquemos com um ponto aberto, que é um ponto de acupuntura, que é bem especial para cada um de nós. Né? Cada um de nós temos um ponto. Existe um programa que foi criado por um colega que eu utilizo, porque os cálculos são muito complicados, tem que calcular o Chen, o Kan, que seriam as energias celestes, as energias terrestres naquele momento, para que a gente chegue na posição adequada para o cálculo do ponto aberto. São 16 horas e 56 minutos. Eu agradeço sinceramente a atenção de vocês, a Cláudice, pelo encaminhamento de perguntas, às pessoas que curtiram o programa próximos ou que não conseguiram encaminhar as perguntas, ou que pelo menos estiverem aqui curtindo o link, falando que estavam assistindo o programa, que é o Marcos Pirito, que está falando: faça um programa sobre esse ponto aberto. Bastante interessante. Não, foi a Fátima Braz que falou. Olá, faça um programa sobre esse ponto aberto, seria muito interessante. Bem anotado, Fátima Braz. Vou colocar na minha pauta, seguramente é um programa interessante, sim. É um assunto bastante interessante e eu farei isso, sim. Farei um programa só sobre ponto aberto. Obrigado pela indicação, viu, Fátima Braz? Eu agradeço também ao Marcos Kaiser Pirito, ao colega, a Ivanete Mariana, a Luciana Lupo e outras 2 pessoas, que é a Cláudice Felizardo e a Luciana Leal Machado. Agradeço a todos vocês, e a segunda-feira que vem eu já convido para aí sim a gente fazer essa pauta do que a astrologia tem a ver com a saúde e a mitologia, e o que é esse projeto Guita de Realização Total. Eu já antecipei um pouco do que eu irei falar desse projeto, mas obviamente que a gente vai crescer, ampliar e discutir muito mais. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma boa semana, e na segunda-feira às 16 horas estaremos aqui. Eu espero que com o entrevistado presente, para que a gente possa fazer um programa mais dinâmico e, quiçá, mais inteligente. Agradeço a todos, boa semana e até lá.